bem-vindos a mais um vídeo! Gente, eu não sei se o som vai ficar bom porque eu troquei meu celular. E aí, o encaixe do meu microfone não cabe mais na entrada do celular. Então, mas eu acredito que não vai ficar ruim não, porque eu tô no quarto silencioso, né? Eu me chamo Júlia, faço medicina na Argentina, estou indo para o 4º ano da Fundação Bacillot, que é a faculdade privada. Conto tudo sobre a minha vida, sobre as minhas experiências aqui no meu YouTube, lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui pra vocês, no meu TikTok. Então me siga, se você tá procurando mais alguma dica, vê aqui no meu YouTube, porque já devo ter falado sobre o que você tá em dúvida, tá? Tem muitos vídeos aqui, vlogs de rotina. E lá no meu Instagram que eu boto toda a minha rotina diária, né? Porque é mais fácil. Então me sigam lá no meu Instagram e bora pro vídeo. Hoje eu vim falar tudo sobre o meu 3º ano de medicina na Fundação Bacillot. Ano passado eu fiz um vídeo, nessa mesma época, contando tudo sobre o meu 2º ano na Bacillot, né? E hoje eu vim trazer sobre o meu 3º ano. Gente, de antemão, eu já vou falar as matérias que tem no 3º ano da Fundação Bacillot, tá? São as matérias troncais: Fisiologia, Bioquímica, Imunologia e as matérias também obrigatórias, só que quadrimestrais, não são anuais, que é Saúde Mental e APS. A APS no 2º ano, ela é uma matéria separada, né? No 3º ano, a APS é junto com Fisiologia. Assim, tem aula, ela é anual, tem aula uma vez por mês, tá? Em APS, e a prova é no mesmo dia da 3ª era de Físio e é só choice, tá? Mas, como a gente fala que é junto, por que a gente fala que é junto com Físio? Porque você só pode render a final de Fisiologia se você tiver APS aprovada. Então, a gente fala que Físio é junto com a APS. Quando eu estava no 2º ano, eu não entendia isso e ninguém explicava, então agora eu tô explicando aqui pra vocês. Então, a gente tem Fisiologia, Bioquímica e Imuno. Bioquímica e Imuno é como se fosse, assim, é a mesma cátedra. E aí, Bioquímica é a 1ª era e a 2ª, e Imuno é só a 3ª era, tá? E na final, o professor pergunta as duas. Gente, eu comecei o ano do meu 3º ano, já desde o começo eu procurei um cursinho pra me auxiliar, porque no 2º ano eu não fiz cursinho, eu senti muita dificuldade, eu aprovei direto em dezembro e com notas boas, assim, digamos, né? Mas eu tive muita dificuldade, principalmente de histologia, embriologia e genética, né? Porque você tem que aprender mesmo uma historinha. E aí eu falei que como o 3º ano é um ano que a maioria fica, e principalmente em bioquímica, tá? A maioria, tipo, a galera roda muito em bioquímica. Então eu falei que eu não queria sentir isso, eu não queria ter isso. Eu não queria ter que ter mais dor de cabeça do que eu já tinha estudando sozinha. Eu fiz um cursinho desde o começo do ano, que foi mais fácil, eu mostro lá no meu Instagram. Me segue lá no meu Instagram que eu mostro todas as dicas do que eu uso, do que eu faço, do que eu não faço, tá? Então, eu fiz o cursinho desde o começo e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, tá? Porque, assim, foi maravilhoso, as minhas notas foram muito boas. Esse ano eu vou contar pra vocês. Principalmente por causa deles, por causa do ensino, né, gente? Tudo faz parte do ensino. Então, tipo assim, eles facilitam muito a vida do que o professor na faculdade dificulta. Então, começamos, vamos lá. Eu fiquei na comissão 37, porque, como eu já falei, eu prefiro a comissão da tarde, tá? Eu não gosto de acordar com pressa pra sair. E eu durmo tarde porque eu vou estudando até tarde. Então, tipo assim, a comissão da manhã não é viável pra mim, sabe? Eu gosto muito da comissão da tarde por causa disso. Porque eu posso estudar de manhã, eu posso tomar um café tranquila. Então, eu fico sempre na comissão, procuro sempre as comissões que são à tarde. E a minha comissão era 37, eu adorei a minha comissão, tá? Os meus professores de Bioquímica e de Imuno era o Bertot, tá? E que é o chefe de cátedra de bioquímica e eu, tipo, super recomendo. Ele é um gênio, sem contar que ele é um amor, tá? Então, assim, pra fazer prova ele é muito bom. De fisiologia tem vários, porque tem seminário de fisiologia e tem teórico de fisiologia. O meu professor de teórico era a Inês, que é também maravilhosa, gente. A Inês é uma fofa. E de seminário era a Lili. A Lili assim, ela não era tão boa como professora de seminário, porém, ela é um amor também, e ela aplicou prova pra mim, oral, e ela foi, tipo, aquele professor que te deixa tranquilo, sabe? Ela não te deixa nervoso. De saúde mental, era uma professora lá que eu tinha aula a cada 2 semanas, e era uma professora que eu nem sei o nome, pra falar a verdade pra vocês.
E é uma matéria como saúde mental 1, né, que começa no terceiro ano. É quadrimestral, então, tipo, eu fiz nos primeiros 6 meses, tá? No primeiro quadrimestre, eu sempre indico pegar APS, saúde mental, o que for no primeiro quadrimestre, tá, gente? Por quê? Do meio pro final do ano, começa a ficar um bolo atrás do outro, porque começa a vir muitas provas. E aí, se você pega recuperatório, aí você tem final, um monte de final pra render, então começa a virar uma bola de neve. Então, eu sempre recomendo pegar essas matérias no primeiro quadrimestre, tá? E a minha professora de APS, que tinha uma aula uma vez por mês, e a gente aprende mais APS, é mais calendário de vacinação da Argentina, é mais as doenças, assim, as vacinas para as doenças específicas, sabe? Não é tanto a história igual é na PS2. E a primeira aula que eu fui foi de saúde mental. Gente, a professora, no primeiro momento, ela já deu um baque, assim, falando que era inadmissível estar no terceiro ano e não falar espanhol. E ela disse que era pra aprender o espanhol, que era melhor pra gente nas provas, né? Eu acho que ela tá correta, né? Ela não tá errada. Assim, eu acho que a forma que ela poderia ter falado poderia ter sido menos grossa, mas ela está certa, ela não tá errada. Comecei também bioquímica, que é a primeira era bioquímica e fisiologia. Gente, fisiologia, assim, eu me surpreendi com bioquímica, tá, gente? Eu amei, eu simplesmente amei estudar bioquímica. Tipo assim, eu encontrei a minha matéria, era bioquímica. Fisiologia era um calo no meu pé. Fisiologia é super, hiper, mega importante, é a medicina em si, praticamente, né? Só que é muito difícil, gente, é muita matéria, é muito tudo. Então, a primeira era tipo, tudo de sangue, anemias, absolutamente tudo. Era cardio, então era tudo sobre a parte cardíaca. E eu não lembro qual era o terceiro sistema, mas durante todo o ano da fisiologia a gente estudou sistemas, né? A melhor era, tá, gente, de fisiologia. Por incrível que pareça, é a melhor era, porque de resto só piora. E eu amei estudar bioquímica e eu estudei muito, muito, muito e com curso, tá, gente? Eu não vi nada da faculdade, nenhuma aula online eu ia nas presenciais, porque eu tinha que ir pra tirar a presença, né? Porque tem que ter 80% de presença. Eu só ia por causa disso, porque eu fiz tudo pelo curso, tipo, as aulas eu só assistia pelo curso, os apuntes eu assistia só tinha os do curso. Então, eu fiz tudo pelo curso. E assim, pra não me embolar, sabe? Porque se eu fosse pegar pra ver do curso e da faculdade, eu ia dar um bolo, então é melhor você seguir uma linha de pensamento só. E aí, chegou pela hora da primeira era, a gente fez a escrita, tá? Que é presencial na faculdade. Eu achei que eu não tinha passado em nenhuma das duas. Tá, gente? Eu não achei que eu tinha passado em nenhuma das duas. Eu promocionei as duas na primeira era. O que é promocionar? Isso só é a partir do terceiro ano, tá, gente? Promocionar é quando você atinge uma meta tanto de exercícios e uma meta de nota de prova, e você não precisa ir para a prova oral. Então, assim, em bioquímica e imuno, eles passavam um trabalho, acho que foram 3 trabalhos com perguntas imensas que você tinha que responder e os professores avaliavam depois e davam uma nota. Você tinha que ter 2 trabalhos aprovados de 3. Tá? Então, assim, em bioquímica e imuno, esse era o critério, mas tirar no mínimo 6 na prova escrita. Eu promocionei bioquímica na primeira era, porque eu tinha aprovado os 3 trabalhos, né, que eles passam online, e tinha tirado 8 na prova escrita. Em físio, os critérios para promocionar, eles são toda sexta às 10 horas, eu acho, ou sábado de manhã, não lembro direito, bem cedinho assim, a professora passava uns pergunteiros, né, umas perguntas que a gente tinha que responder, umas perguntinhas tipo de múltipla escolha, não era trabalho igual em bioquímica, eram umas perguntinhas de múltipla escolha que a gente tinha, sei lá, 20 minutos pra responder, que abria no site, a horário, e a gente tinha que responder, e aí a média de todos os trabalhos, toda sexta-feira até a prova, abria essas perguntinhas sobre os assuntos, como se fosse um repassinho, sabe, umas perguntinhas múltipla escolha para você responder, e a média de todas essas perguntas tinham que dar 6. Mas a prova escrita de bioquímica, ela é separada em 2. Ela tem a parte teórica, que geralmente são 20 perguntas teóricas sobre temas em gerais que a gente estudou, e 10 perguntas são sobre casos clínicos. Então, tipo assim, ele bota lá um paciente que chegou na guarda, tendo um infarto, e aí as perguntas vão ser sobre isso, sobre esse caso. Então, a prova de físio, ela é assim. Então, os critérios para você promocionar a fisiologia, ter a média daquelas perguntas que passaram durante toda a era, 6, e
ter mínimo 6 no teórico e mínimo 6 no caso clínico. Então, tipo, a nota é meio que... A prova é junta, né? No mesma prova, mas a nota é meio que separada. Você leva 2 notas na era de fisiologia, do teórico e do caso clínico. Eu tinha feito na primeira era, nas perguntas, acho que 7 ou 8 também. E eu tirei 7 no teórico, na prova escrita, e 8 no caso clínico de fisiologia. Então, eu promocionei também fisiologia e bioquímica. Eu promocionei as 2 provas, tipo assim, eu fiquei muito surpresa, gente. Porque eu faço a prova, toda vez que eu faço uma prova escrita, eu acho que eu não aprovei. Por quê? Eu acho a prova escrita muito mais difícil que a oral, porque a prova escrita você não tem chance de argumentar. É aquilo ali e tem muita pegadinha, uma palavrinha, uma vírgula pra te confundir. Tipo assim, A, B, C, D, várias opções de respostas, todas muito parecidas. Então eu sempre faço a prova achando que eu não passei. E eu promocionei e, gente, era super comum eles liberarem o resultado, porque eles liberam a lista dos que vão pro oral, aprovados e vão pro oral, da lista dos promocionados e uma lista dos reprovados. E eles liberam essa... Era comum liberar essa lista, tipo assim, de madrugada, 2 horas da manhã, tá? 1 e pouca da manhã. E aí eu lembro que da primeira era, a professora de fisiologia liberou na quinta, na sexta, às 1h30 da manhã. Imagina, fica todo mundo no grupo do ano desesperado. Aí eu promocionei, graças a Deus, a primeira era. Mas, tipo assim, gente, eu penei com fisiologia um ano inteiro, tá? Apesar de ter sido uma matéria que eu tive dificuldade um ano inteiro, foi as minhas melhores notas, né? Que foi, tipo, 8, 8, 9. Eu sempre tirei essa média, assim, em físio. Porque, como eu sabia que era a minha dificuldade, eu estudava muito, sabe? Muito, muito, muito. Então, esse é uma dica, né? Que a gente tem que sempre estudar o que a gente tem mais dificuldade, não o que a gente gosta mais. Porque o que a gente gosta já é prazeroso, então a gente já entende mais fácil. Que era o meu caso com bioquímica, que eu amei simplesmente bioquímica. E o bioquímica é o calo no pé do estudante do terceiro ano, tá, gente? Tipo assim, 95% das pessoas que eu conheço que passaram do terceiro ano estão devendo a final de bioquímica. Então, tipo assim, como eu falei pra vocês no antigo vídeo, histologia, embriologia e genética, né? EG é o calo do estudante do segundo ano. A maioria reprova nessa matéria. No terceiro ano é bioquímica e imuno, tá? Então fiquem de olho se você é mais ou menos igual a maioria, se dedique mais em bioquímica e imuno. Procure um cursinho se você pode, enfim. Promocionei as 2 e segui, porque ainda tinha, isso foi em maio. Só que em abril, esqueci de falar pra vocês, em abril eu tive a primeira era de saúde mental. Saúde mental é formado por 2 eras, múltipla escolha e a final oral. Em abril eu tinha feito a primeira era, eu acho, porque é assim, rápido, e aí escrita, né, na faculdade presencial. Passei. Só que a professora tava vendo que os alunos não estavam indo nas aulas, tipo, que era uma vez por mês, inclusive eu não ia. Que era uma vez por mês, assim, então, tipo... E aí ela tava percebendo que o povo tava meio que cagando, e o que ela fez? Ela botou a prova oral. Sim, gente, eles podem fazer isso. Ela botou prova oral, só oral pra segunda era. E aí, a gente teve que estudar mais ainda, né? Porque quando você estuda só pra choice, você não estuda, tipo, estuda. Então, quando foi oral, a gente teve que estudar muito pro oral. E aí, gente, foi a prova de saúde mental, no caso, ela foi em grupo. A professora chamou, tipo assim, grupos de 7. Fez uma rodinha em volta dela e ela foi perguntando pra cada um. E se o aluno não soubesse responder, ela passava pro próximo pra responder. E era assim. Foi uma prova, não foi uma prova fácil, tá? Eu acho que ela falou que ia fazer 2 ou 3 perguntas pra cada. E aí foi. A primeira pergunta que ela me fez, eu não soube, porque foi um tema que eu não li, assim, muito bem, sabe? Eu falei mais ou menos, ela não gostou muito, ela passou pro próximo. Só que o que eu fiz, gente? Eu tava com medo de não aprovar. E aí, quando eu via que o aluno não sabia, eu não interrompia, tá? Eu não interrompia o aluno. Tipo assim, ela fazia uma pergunta pro aluno. Quando eu via que ele não sabia, aí ela esperava ele responder e tal, e aí ela meio que virava pra gente assim, eu respondia logo de cara quando eu sabia, sabe? Porque eu queria mostrar pra ela que eu sabia os assuntos que ela tava perguntando. Eu só não sabia direito a pergunta que ela me fez. Foi uma prova bem difícil, assim. Todos nós não sabíamos muito perguntar o que ela tava perguntando, ficava meio assim, sabe? E aí eu sempre tentei defender, sabe? Eu sempre respondia por cima, assim, quando o aluno não sabia e ela perguntava, pra ela saber que eu sabia, tá? Isso é uma forma que
que você tem de defender o seu oral, gente. Se o professor te perguntou uma coisa, você meio que responde de volta numa pergunta tipo, mas isso não era isso, professor? Pra ele saber que você pelo menos sabe daquele assunto. E aí tem professor que não gosta, óbvio. Você tem que analisar o professor toda vez que você vai fazer uma prova oral. Você tem que analisar o jeito dele, se ele gosta, se ele não gosta. E aí, nesse caso, no final da prova, a professora falou que eu fui a maior nota, eu tirei 7. Ela falou que ela me deu essa nota porque eu defendi o meu oral, porque eu corri atrás pra mostrar pra ela que eu sabia, e esse era o meu objetivo, né? Então, tipo assim, ela gostou disso e me deu 7, que foi a maior nota. Essa foi da Era 2. Aí, em junho, acho que em junho, a gente fez a final de saúde mental, que foi, gente, eu estudei muito. Ó, a única forma de estudar que eu estudo pra PS, pra saúde mental, na Barcelô, é pelos apuntes de cátedra, da cátedra, tá? Que eles liberam, tipo assim, um apunte super completo. E aí eu vi alguns vídeos ou outros no YouTube pra complementar, e aí, tipo assim, eu fiquei dias só nisso. Eu virava de cabo a rabo os apuntes, assim como eu fiz em APS no segundo ano também. E aí, eu estudei, tipo, muito, porque eu queria eliminar logo saúde mental, sabe? Porque é uma pedrinha no sapato igual a PS. Eu queria eliminar logo pra eu seguir nas matérias mais importantes, que eram fisiologia e bioquímica. E aí tá, aí a prova de saúde mental foi do mesmo jeito, foi em grupo, foi com um psiquiatra nosso lá, professor da Barcelona. Foi em grupo também grande, de 7, assim, pessoas. E aí, ele deixou, graças a Deus, o professor deixou expor tema, tá? Então, a gente podia escolher um tema pra falar sobre. Tem que falar quando o professor pede pra falar sobre o tema, você tem que falar ali super completo. Não dá pra ser meia boca ali, porque como ele não te perguntou perguntas específicas, então ele quer que você fale tudo sobre o tema. Então, ele deixou todo mundo expor, menos uma menina lá do grupo que ele fez uma pergunta direta. Aí, quando ela respondeu, ele já aprovou ela, porque quando ele falou, né? Como ele fez a pergunta, ela já estava aprovada. Os outros, ele queria que falasse mais. Eu expus o meu tema, falei tudo que eu sabia sobre o tema. E aí, no final, ele deu 10 pro nosso grupo. Então, eu fiquei com 10 na final de saúde mental. Graças a Deus, e já tinha eliminado essa matéria. Aí, entramos na segunda era. Gente, a segunda era é a mais temida de todas e é realmente a mais difícil. Por quê? Bioquímica na primeira era, ela é um assunto bem reduzido, sabe? É o básico do básico para você entrar no furacão que é a segunda era. E fisiologia é a mesma quantidade de assunto, tipo, enorme, que fisiologia já começa imensa, na primeira e na segunda era, só que os assuntos da segunda era, que são sistema renal, sistema respiratório e intestino. Então, tipo assim, são os piores matérias, os piores sistemas. Renal, respiratório, é muito difícil. Então, tipo assim, tava nas matérias mais difíceis, a segunda era são as matérias mais difíceis de fisiologia e as mais difíceis de bioquímica. Então, é uma era muito pesada, eu quase enlouqueci nessa era, juro. Então, depois da primeira era, a gente tem as férias no meio do ano, né, que são 2 semanas. E aí, a minha mãe foi pra lá, porque eu não poderia vir pra cá, porque eu ia estudar e eu não consigo estudar direito quando eu tô no Brasil. Então, eu falei que eu não viria, e aí ela foi com a minha irmã. E a gente foi 3 dias, foi 3 dias só, que a gente foi pra Bariloche só, né, pra conhecer, pra ver a neve. E aí, nesse tempo que ela ficou lá, ela ficou as 2 semanas. Ela foi embora dia 31 de julho, 1º de agosto, alguma coisa assim. E as minhas provas da segunda era começava, tipo, 25 de agosto, alguma coisa assim. Então, tipo assim, tava logo ali. E eu meio que, e com elas lá também, eu não consigo estudar perfeitamente, né? Tipo, apesar de eu ter falado que eu não ia sair tanto e realmente não saí, elas saíram sem mim pra eu poder estudar, mas não é aquela coisa de quando a gente tá sozinho, né? Então, a forma que eu achei, eu sei que não é saudável, eu sei que não é pra vocês fazerem, mas a forma que eu achei pra conseguir dar conta, porque era muito assunto na segunda era, tanto nas duas matérias de fisiologia, que tinha dobrado de assunto, bioquímica no caso, né, que dobrou de assunto, e fisiologia, que eram assuntos muito difíceis. Eu fiquei 24 dias sem sair de casa. Os dias que eu saí de casa foi pra fazer prova. Então, assim, a partir do momento que a minha mãe foi embora, dia 1º de agosto, até dia 24 de agosto, eu não saí de casa, gente. Literalmente, eu não tô exagerando. Eu literalmente fiquei sem sair de casa. Eu ia no máximo embaixo do meu prédio pra pegar delivery. Porque eu pedi mercado pela internet, eu pedi comida pela internet, eu pedi tudo pela internet. E eu acordava, estudava, dormia. E é nesse ciclo, sabe? Eu fiquei 25 dias pra poder compensar o tempo que a minha mãe estava lá, que eu não consegui me dedicar muito. Porque eu queria aprovar essa era, queria descartar logo essa era, porque era muito difícil e eu não queria nunca mais ver na minha vida. Então,
Então, vamos lá. Chegou a era 2 e eu fiz a prova escrita de fisiologia e tirei, gente, eu não tô me lembrando agora direito, mas eu acho que eu tirei 5 na teórica, na parte teórica, 5 na parte teórica de fisiologia e 7 ou 8 no caso clínico. Apesar de eu ter tirado 7 ou 8 no caso clínico, eu tinha tirado 5 no teórico, então eu tinha que ir pro oral de qualquer forma. Eu não consegui promocionar, como eu falei pra vocês. A maioria fez oral nessa era, porque foi uma era muito difícil. Então, assim, apesar de eu ter ido bem no caso clínico, eu não fui bem. E como eu falei pra vocês, dos critérios tem que ir bem, tem que ser todos acima de 6 a média pra poder ir. Não basta ser só, tipo, um 10 e o outro 4, não. Então, eu fui pro oral de fisiologia, desesperada, achando que não ia passar porque a prova era muito, né, porque os assuntos eram muito extensos. E aí, minha professora de seminário me tomou a minha prova de físio, mas a chefe de cátedra tinha mandado um comunicado para todo mundo que a prova oral da era 2 ia ser de expor tema. Ou seja, você tinha que preparar um assunto de cada sistema, dos 3 sistemas que eu falei, renal, respiratório e de intestino, para poder falar tudo, tá? E os professores poderiam fazer perguntas se quisesse, se o tema tivesse incompleto. Então, eu preparei um super tema. Eu tive uma semana para preparar o meu oral. Eu preparei porque a minha prova, porque como eu sou com V, então meu sobrenome vai lá pra baixo, né? Tipo, eu sou sempre uma das últimas a fazer a prova. E aí eu preparei, tipo assim, um roteiro e eu repetia tantas e tantas e tantas vezes por dia, gente. Eu juro pra vocês, eu ficava o dia inteiro lendo aquele roteiro, repetindo em voz alta, repetindo, pra estar como se fosse um script mesmo de ator, estar decorado na minha cabeça quando ele perguntasse. E já tava, tipo assim, saísse como se fosse fluido, sabe? Como se fosse eu estivesse dando uma palestra. Então eu repeti tantas e tantas e tantas e tantas. Eu escrevi numa folha, no meu roteiro, tudo que eu ia falar. Eu pegava uma folha inteira de cada tema. E aí quando eu cheguei lá na sala pra fazer a prova oral, a galera, tipo assim, com meia linha. E eu falei, gente, mas é tipo, como que você vai preparar um tema assim, com um parágrafo, sabe? Que vai falar o professor. E aí eu preparei tudo, repeti. E aí cheguei lá, a minha professora pediu, né? Eu sentei na frente dela, ela falou, pode começar. Falei sobre tudo e ela só tava me ouvindo. E eu falando. Aí no final ela me fez tipo umas 3 perguntinhas sobre o tema ali básica, sobre o tema mesmo. E me aprovou com 7. E aí eu fiquei com 7 na segunda era. 7 ou 8? Acho que 7. Na segunda era de físio. Aprovei a oral, né? Graças a Deus. De bioquímica, eu fiz a prova e eu tirei, acho que 5 também na prova escrita de bioquímica. Então, eu fui pra oral, né? Aprovei porque é 4 e fui pra oral. Na oral, só que, gente, eu tinha tirado 5 porque... O que acontece? Na prova, na segunda era de bioquímica, eles também separaram igual fisiologia. Eles fizeram uma parte teórica e uma parte de casos clínicos, tá? Então, eu tinha ido muito bem na teórica, só que na parte de caso clínico ele pegou uma doença que é a encefalopatia hepática, que eu tinha muita dúvida sobre e foi logo o meu tema de clínica da prova. Então, assim, eu tirei 5 e aí eu tive que ir pra oral. Só que, gente, eu tava tão bem, como eu falei pra vocês, eu gostava muito de bioquímica, né? E eu tava tão bem, eu sabia absolutamente tudo de bioquímica, tudo. E aí, só essa parte dessa doença que eu já tinha tido umas dúvidas, assim, mas eu não achei que fosse cair na minha prova, e caiu. Depois eu refi, como eu falei pra vocês, eu tava no curso, então eu falei com os meus professores do curso, a gente treinou oral, ele fez repassos, né, com a gente, então já tava tudo certo, essa brecha que eu tava, que era sobre essa doença. Mas de resto, gente, eu sabia absolutamente tudo, não tinha nada que me perguntasse que eu não sabia de bioquímica da era 2. E aí eu fui pra prova oral mais tranquila, porque eu sabia que eu sabia de praticamente tudo, sabe? E eu tava muito nervosa, era com físio, não com bioc. Aí fui pra era 2 lá, fui pra oral de bioc, todo mundo esperando, né, pra ser chamado. Aí a professora me chamou, foram 2 professores que me tomaram, não conheço, não eram meus professores, eles sentaram, né, na minha frente assim. E aí eles foram me perguntando, e tudo que eles me perguntavam eu respondia na hora. Tipo assim, sério, tudo perfeito na hora. Tanto que a professora me elogiou, ela falou assim, nossa, você tá perfeita. Só que ela falou
pra mim que ela não poderia aumentar a minha nota, porque senão o chefe de cátedra, que era o Bertô, ia reclamar com eles, e eles iam ter que se explicar porque que a nota do oral estava muito diferente da escrita. E realmente, gente, pelo que eu tava vendo lá, só o Bertô que aumentava a nota quando ele chamava o aluno, ele aumentava muito a nota do oral. Os outros professores não faziam isso. Então ela deixou 5, apesar de ela ter falado que eu tava perfeita e que fui a melhor aluna do dia que respondi. Mas tudo bem, né? Pelo menos eu tava aprovada. E aí saí de lá aprovada. Aí entramos na terceira era. A terceira era de físio, o sistema é neuro, tá? Só que não é neuroanátomo. Era neuroendócrino e hormonas do embaraço, né? Que é da gravidez da mulher e tal. E, tipo assim, neuro eu acho super chato, gente. Eu acho muito chato. Eu não estudei neuroanatomia, eu não gostei. Neurofisiologia, menos ainda. Tem algumas coisas muito interessantes você saber, assim, mas eu acho chato, sabe, de estudar. E na terceira era não é mais bioquímica, agora é imuno, tá? Imunologia, você aprende as funções das células de defesa do nosso corpo. Eu já tava com medo, né? Eu já tava com aquele baque da segunda era, que eu tinha ficado 20 e tantos dias sem sair de casa, passado por todo aquele estresse das provas orais, porque eu não tinha conseguido promocionar nenhuma, né? E aí já tava super cansada, e aí eu tava com medo da terceira era ser assim de novo, mas é uma era mais tranquila, tá? Então, fui pra terceira era, começamos a terceira era, agora já no final do ano. O que aconteceu na terceira era, gente? Esqueci de fazer as perguntas que os professores passam de fisiologia na plataforma. E fiquei com a nota baixa, porque nessa terceira era eles passaram acho que 2 perguntas só, sabe? 2 dias de pergunta. E aí eu esqueci uma, ou seja, já ficou com a nota super baixa, sabe? E eu acho que eu fiquei com 2 ou 3. Então, ou seja, eu já sabia que eu já tava no oral. Mesmo, porque como eu falei pra vocês, o critério era que essas provas tinham que estar feitas também, né? E com a média delas acima de 6. Como eu já sabia que eu não tinha feito, eu já sabia que eu ia pro oral, independente se tivesse nota pra promocionar ou não. E aí, enfim, não me desesperei, porque eu já tava me preparando pra isso, já que eu já sabia que eu ia pro oral. Aí estudei, e aí quando chegou a terceira era, final de outubro, sempre estudando pelo curso, como eu falei, pelo Med Fácil, são os melhores professores do mundo, Aislan, Pablo, maravilhosos, perfeitos. Quando chegou a terceira era, no final de outubro, eu fiz de fisiologia primeiro, e aí na escrita, e aí eu tirei 8 e 8, 8 no teórico e 8 no caso clínico, ou seja, minha nota foi muito boa, eu teria promocionado, mas eu não promocionei, porque eu não fiz a atividade da plataforma. Então, gente, façam atividade da plataforma pra vocês poderem promocionar e não ir pra oral. Tá, mas eu tava tranquila porque eu também tava muito bem na matéria. Pela primeira vez eu estava tranquila em físio, porque físio me assustou o ano inteiro. Porque é muito assunto. E aí fui pra prova, foi em trio. O professor chamou voluntários e eu fui porque eu adorava esse professor. Então eu fui com ele, me voluntariei correndo. E aí foi em trio. E aí ele pediu pra gente falar sobre 2 temas, né? E aí eu falei sobre as hormonas da gravidez, né? Falei pra ele, falei de neuro, eu falei sobre a via óptica. E o que acontecia, quais eram as cegueiras, se que aconteciam, enfim. Falei pra ele e aí ele fazia umas perguntas por cima, assim, e aí me aprovou com 8, porque eu falei pra ele, gente, quem não chora não mama, tá? Eu tinha ido pra oral só porque eu não tinha da plataforma. E aí eu esperei as meninas saírem e eu falei pra ele, professor, porque eu perguntei a nota pra ele não queria falar. Ele falou, vocês vão ver no site. Aí eu falei, professor, teria como eu ficar com pelo menos a minha nota da prova, porque eu não queria baixar, porque eu só tô aqui por causa da plataforma. Mais uma vez, gente, vocês têm que conhecer o professor, ver como é que ele se comporta no oral, se vocês não conhecerem, tá? Porque esse professor eu não conhecia, eu sabia que ele era legalzinho, mas eu vi como é que ele se comportava e ele era gente boa na oral. Se é um professor mais carrasco, assim, não perguntem isso, pelo amor de Deus. Então, vocês vão sempre vendo o professor, né? A pessoa que ele é. E aí eu perguntei, será que não tem como, pelo menos a minha nota da prova, que era 8, eu ficar... Aí ele perguntou, qual que era a sua nota? Aí eu falei, 8. Aí ele, tá bom, aí ele me deu 8. Não sei se ele me daria mais, se ele me daria 9, 10, enfim, mas eu não ia arriscar, eu pedi pra ele. E ele falou que tá bom, que eu fui bem na oral, então que eu merecia a nota. E aí aí tava aprovada, era 3 de físio e eu estava regular em fisiologia, que eu achei que ia ser impossível
Gente, vocês não têm noção, eu tô falando sério. Foi uma pedra no meu sapato. Fisiologia é bem difícil, tá? Bem difícil. As pessoas sempre acham bioquímica muito difícil, bioquímica imuno, mas eu achava muito difícil físio, tá? Então eu tava regular em físio com notas boas, né? Nas eras, que tava com 8, 7, 8. E aí veio a terceira era, que era de imuno, né? E aí eu promocionei a terceira era de imuno também. Eu acho que eu tirei 7. Não lembro muito bem, gente. Enfim, promocionei a terceira era de imuno e não precisei fazer o oral. Graças a Deus, porque eu já tava cansadíssima. E aí, isso foi primeira semana de novembro. E aí eu comecei a preparar as minhas finais, né? E aí fica sempre aquela dúvida. Será que eu rendo as duas agora em dezembro? Eu deixo uma, garanto uma agora em dezembro e deixo a outra pra fevereiro, porque se eu tentar as duas agora e não conseguir nenhuma. Mas, gente, a minha dica é, tentem. Se você pode fazer as duas finais em fevereiro, faz logo, porque sempre tem chance de você aprovar. Se você aprovar, você fica livre as férias inteiras, você só volta em março, tá? Então tentem, se vocês puderem, tentem. E aí eu estava regular nas 3 matérias, né? Físio, bioc e imuno, e aprovada saúde mental. Esqueci de falar pra vocês que no mesmo dia que a gente fez a terceira era de físio, a gente fez também a prova de APS. A professora entrega junto, ela entrega a prova de físio e a prova de APS. E a prova de APS tava muito tranquila, muito facinha. E, tipo, aprovei APS também. A nota nem vai pro sistema, pra vocês terem noção, porque conta com físio, né? É só pra você ver se você pode fazer ou não a final de físio. E aí preparei a final de físio, né? Estudei, comecei todo o meu cronograma diferente pra final, porque agora eu sou mentora estudantil. Pra quem me segue lá no Instagram já sabe. Então a gente tem técnicas pra cada tipo de prova. Então eu comecei a preparar meu cronograma pra final. E aí a minha mãe comprou a minha passagem pra eu vir pro Brasil dia 19 de dezembro. E aí eu não achei que ia até tão tarde as provas, porque a prova ela foi marcada pro dia 1º de dezembro. Então, tipo assim, os orais não iam até lá pra frente, sabe? Só que a prova foi remarcada pro dia 7 de dezembro. E aí, vocês já viram. O professor, ele bota primeiro os alunos que estão devendo dos anos anteriores, né, na lista pra fazer, que estão no 4º, 5º ano e estão na sua última chance. E depois começa a lista das pessoas que estavam cursando no ano. E o meu nome é com V, como eu falei pra vocês. Então eu sou sempre uma das últimas a fazer. E o meu nome caiu pra fazer oral no dia 20 de dezembro. Depois do meu voo pra cá, né? Depois da data da minha vinda. E tá, né? Eu comecei a ficar desesperada. Aí o professor... Só que aconteceu isso com muita gente. Porque muita gente comprou pra mais cedo. E aí aconteceu isso, porque eles trocaram a data da prova. E aí o professor falou que poderia mudar se achasse alguém pra trocar de horário com você, né? E aí eu achei um amigo meu que ele ia vir pra cá, pro Brasil, tipo, muito tarde. Ele falou que trocaria comigo sem problemas. E aí eu troquei pro dia 18, um dia antes da minha vinda pra cá. Só que, gente, eu já tinha feito físio, fiz fisiologia. A final de fisiologia, a maioria que tava lá tava sendo aprovada e com notas muito boas, tá? Então, tipo assim, fisiologia é uma cátedra muito boa pra você aprovar na final, tá? Os professores são muito mais tranquilos, muito que bioquímica, e muito mais tranquilos, então te dão mais chances, sabe? Então, eu fiz a minha prova, cheguei lá, esperei um tempão pra fazer a prova. Tava um calor danado, dezembro, Buenos Aires já é, tipo, muito quente. Isso foi, eu acho, antes do dia 10 de dezembro, alguma coisa assim, não lembro. E aí, a professora, quem me tomou minha final foi a minha professora de seminário, que eu falei pra vocês que ela é muito boazinha. E ela, uma fofa, ela me perguntou sobre quase todos os temas do ano, né? Porque ela falou que era a final, tinha que ser mais incrementado. E aí, me aprovou. Enfim, tava aprovada a final. Descartado fisiologia pra sempre. E aí fui fazer bioc. E eu já tava com medo de bioquímica, apesar de ter sido uma matéria que eu gostei muito, né? E que eu sabia mais, assim, eu tava com medo porque todo mundo sempre falava que era uma cátedra injusta, né? Que é uma prova injusta, que os professores são injustos na final, que eles pegam muito pesado. Então, eu tava com medo disso. E aí comecei a estudar só pra bioquímica, só pra bioquímica, só pra bioquímica, só pra bioquímica o tempo inteiro. Gente, passaram os dias, porque eu só ia fazer dia 18 de dezembro a prova, e eu já não tinha mais o que estudar, sabe? Porque, tipo assim,
eu já tinha estudado tudo, eu não aguentava mais revisar, eu só queria acabar, eu já tava ficando no final do ano, o estudante de medicina já tá, tipo assim, cansado, acabado, já não entra mais nada na cabeça, entendeu? Só quer parar, só quer entrar de férias aprovando ou não, sabe? Então, eu, tipo assim, eu tava muito cansada, e aí começaram os orais, né? E aí mandaram no grupo falando assim, gente, aqui tá vazio a sala. Eu acho que a maioria das pessoas que foram render oral não foram, não compareceram. Então, tipo assim, tava vazio. Quem quiser tentar vir com o professor, falar com o professor pra fazer hoje, vem. Aí eu falei, o quê? Isso era 15 de dezembro. 14 de dezembro. Foi. Aí eu falei, o quê? Eu tô indo agora. Eu nem pensei, gente, porque se eu pensasse muito eu ia desistir. Então eu nem pensei, eu levantei, me arrumei. Em 10 minutos eu estava na faculdade, porque eu moro do lado da faculdade. Eu cheguei lá, realmente estava muito vazio. E aí eu falei com o chefe de cátedra, que é o Bertô, ele autorizou. Aí na hora chegou uma mulher lá, a Cecília, eu não lembro. Na hora chegou essa professora e ela me tomou. Gente, foi a prova mais longa que eu fiz na minha vida. Eu juro pra vocês. Eu cheguei lá, era 5 horas, se eu não me engano. Eu fiquei uma meia hora, 40 minutos falando com ela. Porque ela ia me apertava, me apertava, me apertava, me apertava. Ela perguntou sobre tudo pra mim, absolutamente tudo de bioquímica e de imuno. E isso aqui, tipo assim, ela era um amor. Ela, sabe, ela não era um professor babaca igual o que eu fiz na minha final de anatomia no segundo ano. Então, apesar de ter sido uma prova muito longa, foi uma prova boa, sabe? Então, eu fiquei muito tempo com ela, 40 minutos falando e respondendo pra ela, respondendo, já não aguentava mais. Ela me aprovou. Yes! E aí tinha descartado bioquímica e imuno para sempre. E isso foi dia 14 ou 15 de dezembro, ou seja, eu tinha até dia 19 fazendo nada em Buenos Aires. Aí eu saí com as amigas, fui comprar as coisas que minha mãe pediu pra trazer, os vinhos que ela gosta, alfajor, pra trazer pro povo daqui de casa. Então, assim, foi muito tranquilo, por isso que eu falo pra vocês, quem puder render, renda em tudo em dezembro, entendeu? Porque se você não passa, ok, você tentou, entendeu? Mas vai que você passe, você fica livre. Agora eu só volto em março pra Argentina, né? Já estamos aqui final de janeiro. E é isso, esse foi o meu relato. Terceiro ano. Foi um ano, gente, muito bom. Tá, eu amei o terceiro ano, sério, foi o melhor ano até agora pra mim. Apesar de fisiologia ter sido um pé no calo, são matérias, alguns assuntos assim, é divertido você... Não é que é divertido, é muito interessante você saber como funciona. Tipo assim, teve uma parte que eu de fisiologia que eu amei, que foi a parte de como funciona o sono e a vigília e a síndrome do pânico. E tipo, gente, é uma coisa incrível de se estudar. E como eu falei pra vocês, foram as minhas melhores notas de físio, apesar de ter sido a matéria mais difícil pra mim. Então, assim, foi um ano muito bom, que eu adorei estudar. Tipo, praticamente tudo, sabe? Não peguei nenhum recuperatório nesse ano, graças a Deus. E eu vejo, gente, agora as diferenças que eu vou falar pra vocês do terceiro pro segundo ano. Eu vejo que do terceiro ano, as pessoas são muito mais empenhadas e muito mais estudiosas, sabe? São muito mais presentes na sala. No segundo ano parece que é, tipo, muita bagunça. Povo que tá chegando e não quer estudar ou tá ali ainda, sabe? Não sabe o que faz. No terceiro ano é completamente diferente, gente. No terceiro ano parece que vira a chave. E parece que é um outro grupo, sabe? Parece outra faculdade. A maioria estudava, a maioria, tipo, ia bem, sabe? Então, eu senti muito essa diferença do segundo pro terceiro. E foi isso, apesar de ser um ano bem pesado, com matérias bem pesadas, foi um ano que eu gostei muito de estudar. Então, assim, não se levem pelos comentários, porque antes de eu começar o terceiro ano, eu via muita gente, pessoas falando que o terceiro ano era o mais... O que eu vejo mais falando é que o terceiro ano e o sexto ano são os mais difíceis, né? Então, tipo assim, não se deixa levar... Tenha a sua própria experiência, tá? Apaga tudo isso da mente. Eu já comecei o terceiro ano com muito medo, porque o pessoal falava que era o ano do terror, assim, né, por causa de bioquímica, mas eu amei, eu simplesmente amei o terceiro ano, sério, foi um ano que eu gostei demais de estudar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do meu terceiro ano e um beijo, bora pro quarto ano!